Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Espero que estejam bem. Vou cumprimentando aqui enquanto eu abro as páginas. Deixa eu pegar aqui o portal do docente, a nossa chamada. Isso. Vou aguardar alguns minutinhos que o pessoal está chegando. Aí, vamos lá. Bom dia a todos, então. Desculpem o meu atraso. Tive alguns minutinhos de atraso aqui para acessar, né? A gente tem que sempre começar antes o acesso, porque não é sempre que a gente consegue na hora. Aqui, vamos lá. Bom, pessoal, eu não sei se vocês têm o acesso direto ao módulo aqui do Canvas, né? Na biogeografia. Deixa eu ver. Pronto, tá publicado. E deixa eu ver se os colegas, ainda tem colega que não aceitou o convite para participação da turma. Sim, nós ainda temos. Então, deixa eu reenviar para que vocês possam. Aqui, vamos lá. Gustavo, bom dia, tudo bem? Parece que você não conseguiu o acesso aqui na biogeografia. Confere, é isso mesmo? O que será que está acontecendo, hein? Você não recebeu o e-mail, Gustavo? Eu acabei de reenviar, tá bom? Aí depois, por gentileza, você dá uma olhadinha lá no seu e-mail, confere inclusive, por favor, lá no spam, que às vezes vai para a caixinha de spam, tá bom? Se não der certo, a gente tenta trocar o seu acesso, trocar o usuário. Aí a gente faz isso depois da aula, tá bom? Bom, então, pessoal, bom dia. Nós estamos hoje iniciando, né, a segunda semana de atividades aqui dentro da disciplina de biogeografia, ok? Deixa só eu confirmar Sabrina, aqui uma. Pode falar. dessa do e-mail do Canvas, o meu problema está sendo com o Canvas em si. Porque toda hora que eu peço e-mail para fazer a troca de senha, ele fala que vai mandar dentro de 30 minutos e não manda. Nenhuma das vezes eu coloco, ele não manda. Aí eu tentei criar com o e-mail do Gmail. Na verdade, eu já tinha antes, eu fui testar com dessa do e-mail da troca de senha. No Aham. do Gmail manda. Aí pelo menos a conta do Gmail minha funciona, só não sei se eu consigo acessar do Canvas. É só Não, porque na institucional, né? verdade você precisa ser é, cadastrado. E aí sou eu que te É. cadastro. Então, Gustavo, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar você do e-mail Uhum, UFO e colocar uhum, novamente com o e-mail Gmail. E aí a sim. gente começa do zero, né? É. Assim, é só aceite, porque você ainda não está conseguindo visualizar. Confere, manda um É. e-mail para mim lá no Sabrina, Não, já aqui, tá, ó, mandei semana passada. da semana passada, né? Aquele que você me Sim. mandou da semana passada é do Gmail? Não, eu mandei pelo UFO, aí naquilo lá eu expliquei a situação de novo, aí eu coloquei meu e-mail do Gmail lá. Sabe por quê? Porque eu achei que eu já tinha resolvido esse problema. Você só faz biogeografia ou você faz bioevolutiva também? Não, só Biogel, porque a Bioevolutiva eu fiz antes, aí foi quando começou a dar problema. Deu no final da disciplina. Não, então tá. Eu vou procurar aqui, ó.
Ué, por que o Gustavo não apareceu? É o Cruz, né? Uhum. Tá aqui, ó. Eu já tento resolver isso assim que a gente finalizar a aula, tá bom? Você me mandou a solicitação, mas como ficou como lido, será que eu já troquei lá? Se eu já troquei aí, mas eu vou conferir, eu acho que eu não troquei, não. Gustavo, eu tento resolver isso ainda de manhã. Eu vou fazer o seguinte, então. Da sua disciplina aqui de biogeografia, eu vou trocar o usuário. Vou tirar você do domínio UFO e vou colocá-lo no domínio Gmail, que é esse e-mail aqui que você me mandou, tá bom? Aí eu te aviso por e-mail e a gente vê certinho se está dando certo. Vamos ver, tomara que sim. Mais alguém que relata que está tendo algum problema de acesso com o Canvas, que não consegue ver? Do que o Canvas está me avisando, a gente tem o Tiago, também está com o vídeo pendente, e o João Vitor. Só o restante, o Canvas aqui me avisa que estão todos cadastrados. Vou ver aqui, ó. O Thiago não tem aparecido, nem o João Vitor. Depois a gente vê se eles vão, de fato, cursar a disciplina. Bom, pessoal, então, para hoje, né, o que nós teremos? Nós temos nossa segunda semana de atividades e, efetivamente, para esta semana, a gente inicia o conteúdo de biogeografia, tá? É uma disciplina de 30 horas, então, um horário a gente vai ministrar aqui ao vivo, no nosso encontro ao vivo, e o outro horário fica a cargo de vocês para desenvolver as atividades, certo? Então, seria um horário, né, aqui nessa sala de conferência, RNP, e o outro horário a gente vai fazer via Canvas. Então, por isso é tão importante que vocês tenham o acesso à disciplina no Canvas para que vocês possam visualizar o conteúdo que está anexado aí à disciplina de biogeografia para que possa desenvolver, tá bom? O problema relatado pelo colega aqui com o Gustavo, eu vou tentar resolver assim que a gente finalizar essa aula, né? Porque eu já vou dar andamento no módulo 2, tá? Não vai ter problema não, é só trocar o e-mail. Então, bom dia a todos, né? Nós estamos com a salinha cheia, isso é muito bom. Tem muita gente cursando biogeografia. Para nossa aulinha de hoje, deixa eu compartilhar aqui, né? Para nossa aulinha de hoje, nós vamos começar debatendo quais são os objetivos da biogeografia. Então, eu gostaria de apresentar o módulo 2 para vocês. E hoje nós temos, então, uma breve discussão de quais seriam os objetivos da biogeografia, tá? E também, deixa eu ver se já compartilhou, já sim. E também, hoje nós já vamos iniciar o primeiro fórum de atividades. Lembrando que na semana passada, para quem não esteve, quando nós apresentamos o plano de ensino, nós conversamos sobre a maneira como seria a avaliação da disciplina, né? Então, será uma avaliação continuada, então a gente vai fazer várias provinhas, não digo semanais, porque nós iremos desenvolver 10 atividades avaliativas dentro de um curso que será realizado em 15 semanas. Então, terão algumas semanas em que nós não iremos desenvolver a tal atividade avaliativa, certo? Eu vou apresentar aqui para vocês, então, já estou compartilhando, painel de controle, biogeografia. Essa é a disciplina, né? Então, se vocês entrarem no ambiente virtual de vocês, né, lá no Canvas, vocês verão tudo que foi apresentado na primeira semana, ou seja, na semana passada, e que nós estamos encerrando hoje, tá? Notem que a novidade que nós temos aqui é o encontro 1,
link, se vocês entrarem no Encontro 1, vocês verão o link da nossa aula da semana passada. Então, para quem perdeu e tiver a oportunidade de ver o que foi feito na semana passada, é só entrar aí e acessar a aula que ficou gravada para que vocês pudessem consultar posteriormente. Do mesmo modo, eu farei hoje, tá? Só que não consigo anexar imediatamente, porque tem um tempo de processamento aí, então, por isso que às vezes demora uns 2 dias para eu conseguir colocar, ok? Então, para o módulo desta semana, nós vamos tratar sobre os objetivos da disciplina, os objetivos da área da biogeografia, e para isso eu coloquei aqui para vocês, tá? Um PDFzinho que é a aula, que está salva em PDF para ficar mais fácil o acompanhamento da leitura, né? Os slides. Aí nós teremos já o Fórum 1, como indicação de desenvolvimento do fórum para esta primeira semana. E eu coloquei aqui, né, o plano de ensino, que já vai ser o plano de ensino definitivo, com as alterações necessárias que foram feitas na semana passada, e uma novidade eu já vou colocar ali dentro. Eu incluí um cronograma tentativo para que vocês possam, né, seguir junto comigo para saber que semana que tem fórum, que semana que não tem, e enfim. Quase todos terão, né, porque são 10 dentro de 15. Então, como sempre faço, o roteirinho, né, só realçando também, nós estamos no comecinho da disciplina e muitos colegas não vieram na semana passada. Então, nossa semana, ela começa na terça e ela vai até a próxima terça. Portanto, atividade que for para entregar, né, como é o caso do Fórum 1, vocês terão até a terça-feira que vem para me entregar. Mas quando quiser entregar, já está aberto para fazer hoje, pode desenvolver até a terça que vem. Falei quinta? Até a terça, tá? Não sei porque eu tô pensando que eu falei quinta, mas é até terça-feira, de terça a terça. Então, não percam o prazo e dúvidas, a gente vai conversando. Bom, então, temos o encontro hoje, o plano de ensino que eu já vou destacar o que nós alteramos, né? Dentro daquilo que nós discutimos na semana passada. Tem aqui o PDF da aula, não é uma videoaula, é só o PDF da aula, porque é uma aula de objetivos e a gente vai discutir agora. E depois vocês podem acessar a qualquer momento os principais pontos, tá? E o fórum com a primeira questão aí. Vamos lá. Módulo. Aqui está o nosso plano de ensino, que vocês podem consultar. Eu havia deixado aqui, né, aqui estava até as 9h40, e na verdade o nosso encontro é de uma aula, né, virtual. A outra, os outros 50% da carga horária vocês desenvolvem nas atividades assíncronas. E coloquei para que vocês possam acompanhar tentativamente aqui junto comigo, pode ser que tenha alteração, mas a ideia é desenvolver dessa forma, tá? As atividades avaliativas previstas. Então, na aula de hoje, que é Objetivos da Biogeografia, a gente já vai desenvolver um fórum aqui de 10 pontos. Para a próxima aula também tem mais um previsto, na outra não tem, depois tem, e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui um cronograma e eu incluí este cronograma dentro aí do plano de ensino para que vocês possam acompanhar. Tranquilo, né? Esse plano de ensino vai ficar no módulo 2, que já foi discutido, já é o nosso plano de ensino. Bom, aí, pessoal, olha só. Eu vou pular, né, o que a gente vai discutir da aula. Tem uns 10 minutinhos aí para a gente discutir da aula, dos objetivos. Já vou direto no fórum para que vocês possam, enquanto eu estiver falando dos objetivos, já ir pensando na questão do fórum, tá? Então, a gente tem aqui o primeiro fórum,
é um fórum bem direto, não vai exigir, né, leituras de textos neste momento, mas talvez vocês precisem buscar, porque eu peço exemplos, né? Então talvez vocês precisem dar uma buscada dentro de tudo aquilo que vocês já viram dentro das ciências biológicas, ou daquilo que vocês têm interesse de estudar, ou que vocês tenham tido vivência mesmo. Então, eu gostaria que vocês colocassem como resposta a este fórum um exemplo de distribuição de espécies. Por exemplo, sei lá, aves do cerrado, né? E que esse exemplo possa ser um exemplo abordado dentro da biogeografia. Então, todos podem ser abordados dentro da biogeografia, mas é interessante a gente discutir quais são os objetivos do estudo da biogeografia. A gente sempre, em biogeografia, vai trabalhar dentro de duas variáveis. Uma variável que é o espaço e a outra variável que é o tempo. Elas estão intrinsecamente relacionadas e não podem ser separadas. Então, a distribuição espacial, ela se mescla com as características temporais, tá? Então, é exatamente por conta de trabalhar os objetivos da biogeografia para essa semana que eu trouxe esse fórum para vocês. Então, cite um exemplo de distribuição de espécie em que sejam consideradas características espaciais e temporais, objeto de estudo da biogeografia. Tá? Então, família tal. Aí, vocês podem usar termos mais específicos, né? E considerar a questão espaço-tempo, tá? Essa questão espaço-tempo, ela já é trabalhada aqui, ó. Se vocês procurarem, né, nos apontamentos que eu fiz dentro desse PDF aí, ela vai aparecer, tá? Porque nesses apontamentos, por que só tá a primeira? Porque a gente tem que mudar aqui. Eu trouxe, né, para vocês aqui algumas páginas, são 16 páginas, em que a gente vai, vocês coloquem aqui, ó, na página para poder mudar, para vocês poderem correr o cursor, tá bom? E aí vocês podem dar uma olhadinha. Então, o que é a biogeografia? Então, eu não vou ficar lendo, eu só vou ressaltar aqui nesse encontro pessoal aqui com vocês, né? O objetivo maior. Então, a gente sempre, dentro da biogeografia, vai estudar a distribuição das espécies. Então, é uma área da ciência biológica que estuda a distribuição das espécies vivas. E aí, é uma área que traz a preocupação na compreensão dessa relação espaço-tempo. Então, precisa compreender a escala espacial e a escala temporal, porque é a dinâmica que a gente coloca, né? Então, dentro da biogeografia, a pergunta que se faz é sempre por que é que os organismos estão aonde estão. Então, um dos objetivos é estudar o seu padrão de distribuição. Aí a gente vai ver, ao longo da nossa disciplina, que nós temos duas escolas, né? A escola de biogeografia ecológica, a escola de biogeografia histórica, e que elas se misturam muito, né? Obviamente, do ponto de vista da biogeografia ecológica, ela vai estudar os processos de curto prazo, tá? Já na histórica, vai estudar os processos ecológicos que aconteceram a longo prazo. Mas muitas vezes isso se mistura, ecologia e história desempenham papéis lado a lado, né? E elas são amarradas uma à outra. Então a gente vai ver que essa divisão nem sempre se faz necessária e elas se misturam. É importante ressaltar que para a gente, portanto, entender a distribuição dos organismos no planeta, a gente tem que compreender os fatores, né? Que são fatores que acabam influenciando nessa distribuição. Então, eu tenho fatores que vão dizer com relação ao espaço e com relação ao tempo.
Então, tectônica de placas, soerguimentos de massas, né? Mudanças, qualquer mudança geográfica vinda de tectônica de placa, de taxas de soerguimento de crostas continentais, né? Estreitamento ou alargamento de um leito de rio, glaciações, fisionomias vegetacionais, correntes marinhas, umidade, clima, todos esses fatores que são capazes de mudar, né, o espaço, obviamente, vão acabar interferindo na distribuição das espécies, porque as espécies respondem a esses fatores através das suas adaptações. E as respostas das espécies estarão dentro daquilo que a gente vai falar de evolução, né? É muito difícil fazer essa diferenciação entre histórica e ecológica, né? Na histórica, a gente tem alguns passos para poder estudar, então eu vou pegar a distribuição dos organismos, tratar sobre os processos espaço-temporais e aí levantar as minhas hipóteses que possam explicar os padrões de distribuição desses organismos, tá? A gente tem um pouquinho de histórico aqui já começando, mas o histórico a gente retoma na aula que vem, e aí eu vou falar só do histórico, do pensamento biogeográfico, então não se preocupe. A gente vai sempre procurar, né, processos e padrões, então a gente observa os padrões e tenta buscar os processos para explicar esses padrões. Também estão aqui no nosso PDF. E aí, os processos que visam explicar, e são todos processos que nós vamos dar ênfase na nossa disciplina, são esses 4: especiação, extinção, dispersão e vicariância. Especiação, extinção e vicariância e também dispersão, a gente já falou um pouquinho lá dentro da biologia evolutiva. Então, todos aqueles alunos que já estudaram biologia evolutiva comigo, já tiveram aí contato com esses 4 termos. Muitos de vocês que estão matriculados em biogeografia estão matriculados também em biologia evolutiva. Então, a gente vai acabar dando ênfase, né, nesses processos nas 2 disciplinas, porque neste momento, quando o assunto for especiação, extinção, dispersão e vicariância, eles acabam se comunicando muito bem, tá? Então, não se preocupem, na hora certa eu vou explicar esses 4 itens, esses 4 processos biológicos que vão acabar sendo respostas aos padrões espaços temporais, certo? Neste gráfico, a gente tem aqui uma imagem, deixa eu baixar um pouquinho aqui, para mostrar a coluna do tempo, né? Nós temos uma imagem que representa a distribuição, né, das espécies, então ela nada mais é do que uma curva de biodiversidade, considerando o número de gêneros, né, no eixo aqui que vai até os 3.000, número 4.000, né, em termos de números de gêneros marinhos conhecidos, e a sua distribuição ao longo do tempo geológico, considerando a escala em milhões de anos. Então, é ao longo do Fanerozoico, se a gente for pegar os últimos 550 milhões de anos aí. 2 padrões chamam a atenção logo de cara, né? A curva, ela não é constante, então nós temos momentos na história evolutiva da vida em que nós temos condições mais favoráveis ao aumento da biodiversidade e nós temos condições menos favoráveis ao aumento da biodiversidade. Então, nós temos queda de biodiversidade e nós temos aumento de biodiversidade. E, obviamente, que todas as espécies, elas vão responder de acordo com os seus padrões de distribuição, né? Então, a gente tem vários momentos aí em que, inclusive, nós caracterizaríamos momentos de extinção em massa.
Esse é um outro conceito que também nós vamos ver nas disciplinas, tá? Mas é só para chamar a atenção de vocês que não foi constante ao longo do tempo, tá? E que isso reflete as condições de distribuição espaço-tempo, certo? Dispersão, né? Quando alguns organismos também saem, migram e não conseguem voltar ao ponto inicial. Então, só para a gente relembrar um pouquinho desse conceito, mas nós vamos trabalhar melhor esse conceito. Nesta imagem, nós temos 4 condições, não mais, né? Mais condições aqui. 1, 2, 3, 4, 5 condições, né? Mostrando o processo de dispersão. Então, em A, a gente tem uma espécie que está no continente. E aí, alguns indivíduos, né? Alguns indivíduos saem do continente, ocupam uma primeira ilha e se estabelecem muito bem dentro dessa primeira ilha. O tempo vai passando e quando chegamos no tempo 2, a espécie que antes era a espécie A já se modificou, já acumulou modificações ao longo do tempo, e aí ela já não é mais a mesma espécie dos seus parentes lá do continente. Então, agora ela já é B, né? Alguns indivíduos de B conseguem ir para a próxima ilha, não voltam mais na ilha vizinha, e aí vai modificando sucessivamente. A gente vai ver isso também. Acontece muito em regiões insulares, né, em que nós temos istmos formando, mudanças no nível do mar, que por vezes, né, cobrem e deixam à mostra algumas porções de terras insulares, tá bom? E por fim, a vicariância, né? A gente também vai ver, é só para a gente lembrar desse processo aqui. A vicariância, ela é um processo de especiação, ou seja, quando as espécies se modificam, mas ela se modifica em resposta a uma barreira geográfica. Então, é o espaço que está modificando, não é a espécie que saiu e trocou de lugar. Então, nós tínhamos uma área em T1, aqui num tempo 1, uma distribuição geográfica dessa minha primeira espécie. Alguma coisa vai acontecer, né, no lugar em que essas espécies vivem, a ponto de se estabelecer uma barreira de comunicação, ou seja, não há mais troca gênica, né, desse material. Então, ocorre aí uma barreira de modificação. A mudança não é na ocupação, né? Não é a espécie que está migrando e se dispersando. A mudança que está ocorrendo é no espaço, é na geografia do lugar. Então, pode ser um soerguimento de montanha, pode ser um surgimento de oceano, pode ser mudança de curso de rio. Então, todas essas questões, né, que em maior ou menor grau acabam sendo relacionadas à tectônica de placas. Também não se preocupem que a gente vai ter aula só disso. Isso acaba por interferir na comunicação dos indivíduos e eles acabam se diferenciando com o tempo, tá? Então, dessa forma, até resultando num terceiro intervalo de tempo aqui, de ter duas formas muito distintas entre si. Obviamente que quando a gente tem, né, a modificação ou a interferência dos fatores espaciais e dos fatores temporais na distribuição das espécies aqui do planeta, a gente vai ter, né, que considerar um dos fatores que interfere muito na distribuição geográfica das massas, né, de continente, é exatamente o fator da tectônica de placas. Então, se vocês pensarem na atuação da movimentação das placas tectônicas ao longo do tempo, como a gente tem nesse exemplo aqui, a gente tem um momento Pangeia, inicialmente, né? Essas massas verdes aqui, ó, é um megacontinente que vai sofrendo rupturas, né, modificação, olha aqui a Índia, né, ainda no hemisfério sul, até que atualmente chega lá no hemisfério norte, né. O que será que em termos de clima
em termos de condições geográficas, fatores bióticos, tudo isso a gente ainda vai estudar. Mas o que vocês imaginam que deve ter acontecido com as espécies que, num determinado momento, tinham a sua distribuição por toda essa massa continental, mas, num momentos posteriores, essa massa sofre várias rupturas, né? E aí, hoje em dia, nós temos um outro padrão. Será que existem, hoje em dia, né, grupos bem aparentados, ou seja, grupos monofiléticos de famílias de qualquer indivíduo com representantes que estão, por exemplo, né, na América do Sul, aqui, ó, vou pegar essa parte aqui, que era total, e aí a gente vai ter Antártica, Austrália, Índia, África e América do Sul. Será que existem grupos, né, que hoje estão geograficamente bem separados e, portanto, são diferentes, mas que, por conta da sua origem, né, de tempo e espaço, ser comum e remontar aos 250 milhões de anos, quando, da época do Pangeia, nós teríamos aí uma linha, uma ancestralidade em comum. Então, assim, esse é o ponto de partida para que vocês desenvolvam o Fórum 1, tá? Pensem nessa figura, pensem nessa imagem e tentem procurar algum exemplo considerando esses fatores que influenciam a distribuição ao longo do tempo e ao longo do espaço, certo? Dois processos chaves determinam, né, os padrões que a gente acaba observando aí na distribuição das espécies dentro da biogeografia. A evolução, né, que é o acúmulo das modificações ao longo da geração, e aí as espécies acabam se modificando, né? Então, a gente vai considerar sempre a evolução e a tectônica de placas. Então, eu tenho a mudança biológica, que é a evolução, e a mudança geológica, que vai modificar as terras, né, a geografia, que é a tectônica de placas. Certo? Não posso falar mais, senão já dou a resposta. Deixa eu achar vocês aqui. Bom, pessoal, então, o PDF está ali para que vocês possam voltar, né? Deixa eu só reforçar. E com isso, vocês podem desenvolver o Fórum 1, né? Então, tragam um exemplo que considere a distribuição da espécie como alvo de estudo dentro da biogeografia, ou seja, considerações de características espaciais e temporais, certo? Tem até terça-feira que vem para fazer isso. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse bate-papo. E vamos... O endemismo provém da vicariância, Karen. Provém, sim, tanto da vicariância quanto da dispersão. Da dispersão. Quando você tem, por exemplo, a gente vai ver muito essa parte de endemismo na biogeografia de ilhas, tá? Que é quando você tem a distribuição passando de uma ilha para outra e você não consegue retornar o indivíduo, o efeito fundador, ele não retorna para o local de onde ele estava. E aí, quanto mais fragmentado estiver, ó, Karen, dá uma olhadinha nesse negócio aqui, quer ver? Módulos, deixa eu colocar o último slide, para a gente exercitar esse raciocínio, que já é a pergunta da semana que vem, tá? Mas tudo bem, não tem problema não. Aqui. Não é isso não. Ai, aqui. É que eu quero comparar lá o Pangeia. Bom, beleza. Quando a gente pega esse último slide aqui, que eu tenho 3 posições das massas continentais, e, portanto, aqui eu estou trazendo exemplo de ação da tectônica global, né? Eu tenho um momento que aqui, nesse mapa inferior,
o momento Pangeia, em que todas as massas continentais estão unidas numa grande massa, e eu tenho no extremo superior um momento de fragmentação desse Pangeia, em que grandes porções, né, de massas continentais se separaram. Em qual momento a gente vai favorecer o endemismo? A gente vai ter uma aula sobre endemismo, não se preocupem. Mas, em linhas gerais, uma espécie endêmica é aquela cuja distribuição é restrita a uma área, tá? Endemismo, eu vou favorecer o endemismo quando nós estivermos em condições de massas separadas. Por outro lado, quando eu tiver condições de massas continentais unidas, a tendência é que se ocorra o favorecimento do cosmopolitismo, que é quando eu tenho espécies com distribuições muito amplas, para não dizer generalizadas, tá? Então, a gente vai voltar nesses assuntos dentro da nossa disciplina, mas como surgiu a pergunta, já é necessário esclarecer. E quanto mais endemismo, maior a biodiversidade, tá? Em linhas gerais. Ah, eu não compartilhei, né? Eu vou voltar aqui e vou compartilhar. Acho que aqui, ó. É naquele último slide, não, eu não tinha compartilhado o que eu falei. Aqui, ó, nesse último slide, acho que agora vocês conseguem observar, sim. Nesse último slide, então aqui embaixo, quando a gente tem a figura inferior aqui, né? As massas continentais unidas, a tendência é que se favoreçam o cosmopolitismo, então espécies cosmopolitas, aquelas que têm ampla distribuição geográfica. Já na parte superior, que é um mapa que mostra as condições geográficas do mundo atual, né? Já com a separação das massas, aí nessa condição superior, o favorecimento ocorre para as espécies endêmicas, tá bom? Então, assim, não tem como não considerar a tectônica de placas quando a gente vai estudar biogeografia. Inclusive, tem uma área dentro da biogeografia que trabalha especificamente de mãozinha dada com a tectônica, que é a biogeografia histórica, mas isso a gente vai ver mais para frente. Agora sim, já posso descompartilhar. Certo? Dúvidas por enquanto, pessoal? Vocês me desculpem, eu entrei uns 10 minutinhos atrasada, então eu vou... A nossa hora está vencendo, mas eu vou fazer a chamada ainda, tá bom? Tranquilinho. Cadê a minha chamada? Tá aqui. Então, novamente, pessoal, agora para fazer a chamada, eu vou aqui, porque nós estamos em bastantes alunos, né? Eu vou chamando e vocês vão dando o ok aí no chat, tá bom? Então, vamos lá. Peraí. Hoje, dia 9. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Beleza. Aqui está. Ana Carolina Tobias. Também. Ana Carolina Espanholo. Beatriz dos Santos. Camila. Carolina. Carolina, deixa eu achar aqui. Carolina Bassan. Não está, né? Só Camila. Camila Mogani. Aí vamos ver. Dionis. Ok, Dionis. Gabriela Oliveira. Gabriela Costa. Gabriela Oliveira está aqui. Gabriela Costa.
Ah, tá aqui também. Ai, não aparecem vocês aqui no meu... Ah, tá certo, é isso mesmo. Flávia, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Flávia Borges, tá aí? Flávia Borges. É porque aparece aqui, ó, como cadastro, como usuário que está aqui, a Flávia Borges, no meu bate-papo aqui. Pois é, eu gostaria de saber, sabe por quê? Porque Flávia Borges não está no diário. Então, se ela precisa dar uma olhadinha, então façam, por favor, a gentileza de avisá-la para ela correr atrás da matrícula dela, porque não está aqui no meu diário, ó. Quer ver? Não sei nem onde eu parei. Parei na Giovana. Dionis. Do Dionis já vai direto para Gabriela, que são as duas Gabrielas que eu chamei, que estão aí. Aí eu parei aqui na Giovana. A Flávia não está no meu diário, então ela não está matriculada na disciplina. Tem que ver se ainda estamos em fase de ajuste, acho que não, né? Para ver direitinho qual é a situação dela. Por isso que eu chamei ela aqui no chat, mas deve ter caído, não tem problema. Só para a gente ver. Ai, Senhor. Bom, Giovana, Gíulia, Gustavo Lima e Gustavo Souza. Giovana não tá? Não. Gíulia e Gustavos. Ok. Uhum. Aqui. Isabela, Jade, João Pedro. Tá certo, Gíulia, eu te vi aqui. João Pedro. Tá aí. João Vitor. Júlio César Carvalho e Júlio César Souza. Estão todos aqui. Que maravilha. De turminha. Juliene. Karen. Lucas. Luiz Felipe. Uhum. Maria Eduarda Alves. Maria Eduarda Bisinotto. Ok, as duas presentes. Maria Fernanda. Maria Fernanda não está. Aqui é dia 9. Teremos Mariana. Matheus Ribeiro, Matheus Souza. Uhum. Matheus Nogueira, deixa eu ver qual que é. Matheus, é o Ribeiro. Matheus Pereira de Souza, não está? Estou aqui, professora. Ah, tá aqui. Milena, Nicole, Milena, Nicole, ótimo. Deixa eu ver onde eu parei, porque eu salvei ali. Patrícia Chaves. Não, né? Paula. Aqui. Ricardo. Sara. Uhum.
Silmara. Sofia Perche. Ah, Silmara está trabalhando nesse horário, ela já tinha me avisado. Vou deixar em aberto. Sofia Perche. Sofia Crestani. Silmara, eu vou pôr uma aqui, ó, só da presencial. Presencial não, gente, é ao vivo, tô doida já. Sofias. Isso, Perche Crestani. Stephanie. Aí é Thaís, Tiago, muito bem. Tiago não está. Wesley, Matheus e Iago. Presente e presente. Muito bom, pessoal. Salvar. É isso mesmo, ó. Passei 10 minutos porque eu atrasei 10 minutos. É uma aulinha. Bom, então já fiz a chamada, tá tudo ok. Agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada a vocês pela aula, por estarem presentes, né? Que aí a gente vai comunicando. A minha ideia é sempre fazer dessa forma, ou eu deixo um PDF de apoio, ou eu deixo uma videoaula de apoio, vai depender do tema. E aí, ao vivo, a gente dá uma passada nos pontos principais, para que vocês saibam o que buscar depois, tá bom? Então, bom trabalho, boa semana, façam o Fórum 1, tá? Fiquem atentos aos prazos e tenham todos uma ótima semana. Se cuidem. Até semana que vem e muito obrigada.